A interpretação ponto a ponto do Salmo 133. Salmo de Romagem, cancioneiro do peregrino ao rei Davi. Por Charleston Sperandio de Souza. Meus queridos e amados irmãos, em uma reunião do grau 1 em minha loja Fraternidade Guanduense, embaixo Guandu/S, eu preparei um artigo para ser apresentado, lido e explicado no tempo de estudo, sobre o Salmo 133, conhecido também como Salmo de Romagem, cancioneiro do peregrino ao rei Davi. Todos nós sabemos que este salmo é lido na abertura dos nossos trabalhos no grau 1, e o que me inquietou foi em tentar explicar esse salmo para que quando nós, maçons, em trabalhos em nossas oficinas, pudéssemos ir entendendo, interpretando e meditando sobre a sua essência, a sua grandeza para o mundo maçônico, quando o salmo estiver sendo lido. Preliminarmente temos que remontar a história, trazendo o entendimento sobre os salmos de romagem. Esses salmos são como um inário dentro do saltério, livro bíblico. Eles eram cantados quando Israel realizava sua peregrinação para adorar o Senhor em Sião. Cada passo dado representava o resgate de lições preciosas sobre o relacionamento com Deus, e podemos assim dizer, são lições bíblicas em miniaturas, mas com grande relevância. Por meio de breves poesias relacionadas com a verdade de Deus, o pacto da graça, o encanto em Deus, na família, na angústia, no amor, na comunhão e na esperança, é resgatado para a edificação do povo de Deus. Os salmos compõem um livro bíblico com 150 cânticos, com diversas recitações e poemas religiosos que são consideradas orações sagradas e de louvores. Na Igreja Católica, os 150 salmos formam o núcleo da oração cotidiana, a chamada Liturgia das Horas, também conhecida por ofício divino. Então a oração conhecida por Rosário com as suas 150 Ave Maria, formou-se por analogia com os 150 salmos do ofício ritual católico. Dessa forma, amados irmãos, ao aprofundarmos na história do conhecimento bíblico, podemos dizer que três vezes ao ano, os judeus saíam de Canaã e se dirigiam ao centro único em Jerusalém, chamado de Monte de Sião, onde estavam os tabernáculos. Entende-se por tabernáculo a tenda que Moisés mandou fazer no deserto. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá. E dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para ensiná-los. Êxodo 24:12, e o Senhor continuou: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Êxodo 25:8-9. Assim feito, os judeus caminhavam lado a lado de outros peregrinos em uma santa união de fé e de amor para a glória do Senhor. Os peregrinos caminhavam no deserto para oferecer sacrifícios, rever seus irmãos, fazer suas ofertas, e eles caminhavam e cantavam louvores a Deus. Os peregrinos iam cantando o Salmo 133 para se alegrarem entre si, ter coragem e não desistir, e eles tinham dependência e temor a Deus, pois sabiam que o nosso Deus iria guardá-los e protegê-los nas caminhadas, ou seja, durante toda a viagem. Então, o Salmo 133 cantado fala de união. Estudiosos da Bíblia Sagrada dizem que não há relatos, mas há indícios que este salmo foi composto depois que o rei Davi assumiu o governo de todo Israel para comemorar a unida nação de Israel. Dessa forma, antes de adentrarmos no Salmo 133, vejamos um breve relato bíblico que não podemos deixar sem citar. O profeta Samuel, último dos juízes, designou Saul como o primeiro rei de Israel. Logo após de Saul, Davi foi o segundo rei de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar seu povo. Davi é descrito como um homem de valor, chamando a atenção de Saul por sua habilidade como músico, era um arpista, posteriormente com as batalhas contra os filisteus, e ficou reconhecido como um grande guerreiro. Nesse contexto, ingressamos na interpretação do Salmo 133 que era cantado pelos peregrinos. Primeiro verso do Salmo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
São irmãos, os judeus de todas as tribos. E viver em união significa a união política, pois eles tinham agora apenas um rei, e não juízes espalhados que faziam o que queriam. Era uma união que não havia naquela era, e especialmente a união espiritual. Havia outros deuses, mas eles não se importavam, pois nesse momento só havia culto e adoração a um só Deus. Por isso Davi expressava: como é bom e suave ou agradável é viverem unidos os irmãos. Davi se alegra ao expressar essa passagem, porque bom e suave significa o relacionamento entre todos os irmãos. Se consultarmos a Bíblia, lemos em Gênesis que o nosso Deus já havia dito desde o começo de todas as coisas, que não era bom o homem viver sozinho, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2:18. Então, queridos irmãos, os seres humanos foram criados para experimentar a vida comunitária. Ao contextualizarmos a vida em união, podemos inferir que Davi escolheu duas figuras, o óleo e os montes, para expressar essa união, e faz duas comparações. A primeira comparação: o óleo que é derramado na cabeça do sacerdote. Nesse momento Davi faz uma analogia já com o verso 2 e diz: é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Voltando às Escrituras, meus amados irmãos, o Senhor Deus disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer o azeite sagrado, seguindo a arte dos perfumistas, e esse azeite será para ungir a minha presença, a arca da aliança. Assim você consagrará todas essas coisas, e elas ficarão completamente santas. E percebam que lindo, meus amados irmãos. O Senhor disse ainda: e qualquer pessoa que tocar nelas sofrerá por causa do poder da sua santidade. E você ungirá também Arão e os filhos dele, e os separará para me servirem como sacerdotes. E diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. O óleo citado é como o óleo precioso, era um perfume raríssimo à base de mirra e oliva, usado para ungir os reis e os sacerdotes. Ninguém poderia fazer esse óleo a não serem os sacerdotes. Esse óleo era derramado em abundância e exalava perfume no tabernáculo. O óleo derramava na cabeça, descendo pelo rosto de Arão, passava pela sua barba, descia sobre a gola de suas vestes, e chegava à orla de sua túnica na parte inferior. O óleo passava por toda a sua roupa. Davi dizia também que a união é semelhante a esse óleo, e só era ou é usado na unção do sacerdote em cerimônia pública. Para Davi, o óleo representava a unidade. Arão era o representante de Deus diante do povo e do povo diante de Deus, por isso, união do povo de Deus. A segunda comparação de união se encontra sobre a união dos montes no verso 3. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Meus irmãos, o Monte Hermon é uma montanha mais alta no norte de Jerusalém e pode ser visto a quilômetros de distância. Atualmente fica na fronteira Líbano-Síria, com 2.814 metros de altitude. O seu pico está quase sempre coberto de neve, enquanto as terras ao redor queimam pelo sol de verão. No pé da montanha de Hermon, tem muitos lagos. O sol bate, evapora e forma orvalho quando a névoa cai pelos montes. Por fim, sobrou-nos a falar sobre o Monte Sião, que era o nome da fortaleza na cidade de Jerusalém. Sião passou a significar a cidade onde a fortaleza se encontrava. Sião, meus irmãos, está a quilômetro de distância de Hermon. Sião fica ao sul de Jerusalém e Hermon ao norte. Então questionamos: como o orvalho cai nos montes de Sião? O orvalho era trazido pelos ventos, e caía nos montes de Sião, unindo as duas montanhas, Hermon e Sião. Então, no mesmo orvalho aparece a ideia da unidade pelas duas montanhas. O orvalho aponta para as condições também de frutificação. A terra molhada pelo orvalho era preparada para abundar a vida. Assim Davi dizia: as duas figuras apontam para Deus, que conceda a união tanto no óleo e no orvalho derramado de cima para baixo por onde ele passa, buscando a bênção de Deus.
O resultado dessa união está no final do verso 3. Davi diz: ali, nos montes de Sião, o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Ali, nos montes de Sião, em Jerusalém, estava o tabernáculo, que é a igreja de Deus no Antigo Testamento. Por fim, meus amados irmãos, onde há divisão, separação, inimizade e a discórdia, o Espírito Santo de Deus entristece e não corre o óleo e o orvalho não desce. Que o alívio de Deus seja em cada oficina, em nossos trabalhos, em nossas lojas maçônicas. Que o gado derrame sobre nós o óleo precioso e o orvalho de Hermon, e as suas bênçãos seja para todos nós unidos debaixo de uma só cabeça, Jesus Cristo. Salmo 133. Um dos salmos de romagem. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, e que desceu sobre a gola de suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Após essa explanação na essência do Salmo 133, meus irmãos, seu entendimento será muito melhor e mais fácil a sua compreensão. Um tríplice e fraternal abraço. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.